falar, né, sobre um tema muito importante, né, da ferida à cura, né, como é importante, né, sabermos o que a palavra de Deus diz a respeito, né, das nossas feridas, né, das nossas curas, e que através das nossas curas nós podemos curar outras pessoas, né, eu sempre falo, a pessoa curada, ela cura, né, e a que é machucada, ela vai machucar outras pessoas, por isso que nós precisamos entender disso, para não machucarmos outras pessoas. E hoje nós vamos ler lá em Provérbios 31:17, que diz assim: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. É uma palavra assim, né, que nos mostra, né, que a gente tem que ser forte, que Deus nos dá força, né, para suportar, que Deus que nos capacita, não é de nós mesmos, é por Deus. Deus nos capacita todo o tempo para sermos fortes, corajosas, para superar, para perdoar, né, para amar. Muitas vezes não é fácil perdoar, não é fácil amar, mas Deus nos convida para amar. Deus nos convida, né, para nos entregarmos por completo para Ele. E é lindo ver isso na palavra de Deus. E eu quero ler com vocês também hoje, lá em Salmos 91, que diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem não conhece, né, o Salmo 91, acho que a maioria gosta, né, de deixar ali esse salmo aberto, ali na Bíblia. E é um salmo assim, que devemos realmente confiar nisso, né? Que quem nos protege, quem nos guarda é Deus. Se Ele nos guardar, nos proteger, quem poderá nos livrar, né, de todos os maus do dia a dia? Todos os dias enfrentamos nossos gigantes, enfrentamos nossos problemas, mas Deus é quem nos fortalece, né? Ele é o nosso esconderijo. E também lá em Coríntios 12:9 diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, mesmo nas nossas fraquezas, é Deus que nos fortalece, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda, né, a acordar para um novo dia e falar assim, ó, vai que eu estou contigo. É eu que te capacito, é eu que cuido de você. Né? O choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Né? E nós temos que confiar nisso, confiar nessa palavra que Deus nos entregou. E João também 8:16 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa liberdade foi conquistada a preço de sangue na cruz. Deus morreu por nós para sermos livres. Né? Então, devemos crer que Deus é que nos capacita, Deus nos salvou, nos libertou. Deus não quer que levamos um fardo pesado, muitas vezes difícil de carregar. Não é esse fardo que Deus escolheu para que você leve. Ele quer te ajudar, Ele vai te ajudar a carregar. É só você crer que Ele está contigo em todos os momentos, em todas as situações. E eu quero te convidar hoje, nessa noite, a rejeitar o papel de vítima. Uau, quantas vezes, né, nós somos vítimas de nós mesmos. Ah, mas é porque você não sabe, Tainá, o que eu passei. Você não sabe a minha história. Muitas vezes, essas desculpas, né, que nós mesmos nos damos, nos atrapalha de vencer, nos atrapalha de almejar algo melhor, nos atrapalha de vencer na vida realmente, sabe? Eu acho que muitas vezes, assim, eu olho para a minha vida. Se eu fosse olhar pelas circunstâncias, pelo que eu podia, eu não teria chegado a lugar nenhum. Eu nunca teria alcançado nada que eu sonhei. Porque eu era uma vítima, era uma órfã. Quem sou eu? Uma órfã? Rejeitada? Fui rejeitada pelos meus irmãos. Fui rejeitada por minha família. Sozinha, pobre. E aí? Eu seria mais uma vítima. Mas não. Eu não olhei pelas circunstâncias. Eu olhei para Deus e disse: eu sou filha de Deus. Eu tenho um bom pai, eu tenho um pai que cuida de mim em todas as situações. Deus provê tudo que eu preciso. Eu preciso é dele. Ainda que o mundo vire as costas para mim, ainda que ninguém acredite em mim, eu tenho um pai. Esse pai, ele sabe quem sou eu. Ele me conhece. Ele sabe o que passa no meu coração. Ele sabe o que passa na minha mente. Ele sabe as angústias que eu vivo. Ele sabe as alegrias que eu vivo. Sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente parar de ser vítima. Não, eu não sou vítima. É eu que cuido da minha vida. Eu sei a direção que eu quero dar para o meu futuro. E crer que Deus vai fazer por você.
Não é o seu passado, não é o seu presente que vai determinar o seu futuro. Ah, mas eu sou isso, eu sou... Não. Peça para Deus, Pai, eu quero me ver assim como o Senhor me vê. Me dá esses olhos. Me faça enxergar aquilo que o Senhor vê em mim. Que muitas vezes me sinto tão falha, tão fraca. Mas Deus vê além. Deus vê além. Deus não olha nossas fraquezas. É nas nossas fraquezas que Ele vê o nosso caráter. Ele vê quem somos nós. É nas nossas fraquezas que nós revelamos quem realmente somos. E aí, será que somos gratas? Somos leais a Ele? Temos fé? Né? Ter fé enquanto está tudo lindo, maravilhoso, é ótimo. E quando está tudo difícil? E quando está todos contra você? E quando você não tem apoio? Você continua tendo fé? Você continua olhando para Deus e fala, o Senhor é um bom Pai. Ainda que todos me abandonem, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vai prover tudo. Eu sei que o Senhor vai abrir um mar. O Senhor vai abrir um caminho. Eu vou passar por isso. Sabe? Isso é muito importante. Teve uma situação na minha vida que, assim, eu acho que foi um dos momentos mais, assim, difíceis para mim. E que eu não tive o que fazer. Eu falei, Deus, me blinda. Eu não quero sentir essa dor. Eu não vou sentir essa dor. Eu quero que o Senhor me blinda nesse momento de todo mal, de toda palavra contrária, de toda palavra que é para me destruir, para me matar. Isso não vai me atingir. Eu sei quem eu sou em Ti. Eu sei da minha identidade no Senhor. Eu não sou o que dizem que eu sou. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. E o que a Tua palavra diz a respeito disso. E pronto. E Deus fez, assim, algo sobrenatural na minha vida. Quem olhava falava assim, meu Deus, como que ela consegue? Não, eu não consigo, mas Deus consegue. Deus pode fazer além, além. Já tive experiências, assim, sobrenaturais em relação a isso. Que Deus fez, assim, muito, muito além. Eu falava, meu Deus, como eu passei por isso? Como eu consegui superar isso? Mas é isso, não me fazendo de vítima. Não se faça de vítima. Cuide da sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Falava, Deus, sozinho eu não consigo, mas contigo eu consigo. Eu sou forte. É nas minhas fraquezas que o Senhor vai me capacitar. Que o Senhor vai me mostrar que eu posso. Eu vou poder, sim. Eu vou sonhar o que o Senhor colocou no meu coração, sim. Porque eu creio na Tua palavra. Eu creio que a Tua vontade é perfeita e agradável. Não é seu passado que vai te definir. Não é. Não é o que você viveu. Não é as situações que você já passou. Não é as maldições que jogaram sobre você. Não. Isso está cancelado. Se você tiver autoridade de cancelar tudo aquilo que já foi jogado sobre você em Deus, fala, Deus, eu não aceito. Tudo isso acabou em mim. Acabou em mim. Eu não aceito mais. Minha descendência não vai passar mais por isso. Eu não aceito meus filhos passar o que eu passei. Eu tenho certeza que Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Tudo novo. Porque Ele é capaz de transformar qualquer situação, qualquer caos, em uma linda história, um lindo testemunho. Que você possa curar outras pessoas com a sua realidade, com o que você viveu, sabe? Eu acho linda aquela passagem de Pedro, né? A gente olha, né? Nossa, Jesus andou sobre as águas, né? E os discípulos ficaram aterrorizados. Quem é esse que está vindo, né? É o Senhor, Jesus. E aí Pedro fala, se é o Senhor, eu quero ir contigo. Olha que ousadia de Pedro, né? Ele poderia simplesmente contar esse testemunho e falar, nossa, eu vi Jesus andar sobre as águas, como os outros discípulos disse. Mas não. Ele falou, não, eu andei junto com ele. Ele andou e eu também estava lá. Então não é sobre a história do outro, é você usar a sua história para curar outras pessoas. Deus usa a sua história para ajudar outras pessoas. Muitas coisas que você passa hoje, outras pessoas vão passar amanhã e precisa de um apoio, precisa de uma mão para falar, ei, eu estou aqui. Olha eu aqui, olha o que eu passei, e onde Deus me colocou, você vai passar por isso. Não, você não é órfão. Ainda que o mundo diz, não, você é uma órfã. Não, você tem um pai. Ah, e esse pai, ele é maravilhoso. Ele é tudo, tudo que você precisa. Ainda que você não teve um bom pai, ainda que você ainda tenha o seu pai, mesmo em vida você sente como se fosse uma órfã, eu te convido para conhecer esse pai. Ah, esse pai, ele sempre está presente. Ele sempre está ao nosso lado. Ele sempre nos escuta. Ele sempre tem prazer de nos ouvir. Então, não seja vítima. Não aceite isso. Não aceite essas amarras do diabo para te aprisionar
Não fique presa à falta de perdão. Gente, isso é muito, muito, muito sério. Hoje, muitas doenças emocionais estão ligadas à falta de perdão e à ingratidão. Isso é muito sério. Muito sério. É muito sério. Não fique presa à falta de perdão. Perdoe. Perdoe. Você está fazendo bem para você mesmo. Sabe? A melhor coisa que podemos fazer por nós mesmos é perdoar. É ser perdoadores. Porque se nós não perdoamos, não somos perdoados. Deus não tem... É uma condição. O perdão é uma condição. Você precisa perdoar para ser perdoado. Então, libere perdão. Vai lá. Às vezes é algo que você passou na sua infância, sabe? Ah, eu sofri com isso e sofri aquilo com os meus pais ou com os meus irmãos. O que seja. Libere perdão. E a forma mais fácil ainda de você conseguir perdoar é orando por essas pessoas, sabe? É orar até você sentir amor por elas. Sentir amor de verdade. Vai orando, Deus. O Senhor sabe o quão é difícil. O Senhor sabe o que eu passei. O Senhor estava lá. É difícil para mim. Mas eu te peço, me ajude a perdoar. Me ajude. Eu quero liberar essa pessoa, eu quero me libertar disso, sabe? Porque a gente só pode viver algo novo quando a gente deixa as coisas velhas para trás. Então, não adianta. Se você estiver preso à falta de perdão, isso vai te prejudicar, e muito, e muito. Às vezes tem coisas que a gente nem recorda, nem lembra que, assim, direito, né? Sabe? A gente sofre com aquilo, mas não vê que é aquilo que está nos destruindo. Então, libere, deixe pra lá. Fala de Jesus, leva contigo. Eu não quero, não vou carregar esse peso, eu não aceito isso mais na minha vida. Na minha vida vai ser tudo novo, que seja de relacionamento. Quantas vezes somos machucados, né, por relacionamentos ou pela família. Não aceite isso, se blinda disso, sabe? Eu acho que a gente, com a idade também, vamos amadurecendo muitas coisas, né? E uma delas que eu acho incrível é ter a maturidade de filtrar as coisas que você ouve. Eu acho que está ligado tanto à maturidade quanto à maturidade, né? De não ligar mais por aquelas coisas e ver que você precisa perdoar. Então você se blinda disso. Ah, se alguém for te xingar, te falar coisas que você não gostaria de ouvir, não ouve, filtra, sabe? Começa a ter esse filtro. Fala, Deus, eu não vou deixar isso entrar no meu coração. Eu não vou ouvir isso. E pronto. E realmente isso dá certo. Eu diversas vezes, quando alguém começa a querer me ofender, não é comigo. Não estou ouvindo. E não ouço, não vou guardar isso no meu coração. Porque isso nos machuca. E dá um trabalho depois para recompor tudo aquilo. E não perca tempo com isso, gente. A vida ela é tão curta, sabe? Pra gente ficar remoendo, né? O que passou, o que vai acontecer depois. Ah, aquela pessoa vai pagar por isso. Não, que aquela pessoa seja feliz. Libera aquela pessoa para ser feliz e viver a vida dela. E siga a sua. Cada dia você vai ser mais feliz, mais abençoada, mais próspera, sabe? Libera as pessoas. Não fica esperando a ruína do outro, não. Sabe? Foca em você. Eu sou a autora da minha história. E com Deus eu vou fazer uma nova história. Deus vai fazer tudo novo. Não vou carregar nenhum fardo que não me pertence. Muitas vezes, uma vez eu ouvi isso e assim marcou minha vida, que foi numa fase que eu realmente estava com dificuldade de desfazer alguns laços. E eu ouvi algo muito sério, que você não pode tentar deixar na sua vida aquilo que Deus tirou. Quantas vezes a gente pega, não, Deus, mas espera, ai, mas eu gosto dessa pessoa, mas eu quero que essa pessoa esteja aqui. Não, Deus já disse não, eu que tirei, entenda isso. Pula para a próxima etapa. Você quer dar bem na próxima etapa? Libera essa pessoa. Deus vai colocar novas pessoas para estar com você. Então não fique preso a pessoas do passado. Se Deus tirou, aceite. Amém. Deus, eu tenho um sentimento por essa pessoa, mas eu oro para que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja com ela e eu vou estar no próxima etapa sem essa pessoa, sabe? E isso é muito sério, porque muitas vezes por a gente gostar de alguém, a gente quer que ela esteja, né, lá no seu futuro e às vezes ela não está com o mesmo propósito que você e ela vai atrapalhar você a avançar. Então não fique prendendo pessoas que Deus tirou. Se Deus mostrou, olha, eu estou tirando, aceite. Que Deus vai colocar outras pessoas no lugar dessa, que vai estar condizente com aquilo que Ele quer para aquele momento, né?
para aquele propósito. Então, isso é muito sério, não segure. E o que nós não devemos também? Negligenciar nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E uma coisa assim muito séria hoje em dia que a gente vê muito, são pessoas, né, depressivas, são pessoas que tá totalmente desanimada, desacreditada. Eu vejo pessoas assim na igreja e assim totalmente assim desiludida, tipo, aí você olha e fala: "Meu Deus, o que tá acontecendo?", né? Sem perspectiva, sem propósitos. E não é isso que Deus nos chamou para ser. Não existe vida, não existe vida fora daquilo que Deus te fez para ser. Se Deus te fez para ser algo, se você tentar viver fora disso, não existe vida. Você vai ficar frustrada, você vai ter problemas sim, você vai ficar triste sim, porque não foi isso que Deus te fez para ser. Deus te fez para ser algo, para alcançar pessoas, para transformar vidas através dele. Então, se disponha a falar: "Deus, para que o Senhor me fez?" Eu tenho certeza que Deus não nos fez somente para nascer, sofrer, morrer. Não, não foi para isso. Ou para casar, para ter filhos. Não, não foi só para isso. Deus tem um propósito para todos nós aqui na Terra. E qual é o seu? Você já se perguntou? Deus, por que o Senhor me fez? Eu me perguntava muito isso quando eu era criança, né? Quando eu estava lá no auge do sofrimento, na adolescência, eu ficava: "Deus, mas por quê? Por que o Senhor me fez? Para sofrer, para passar por isso aqui? É isso que o Senhor queria? Era isso que o Senhor esperava? Era me ver sofrendo? O Senhor gosta de me ver sofrer?" E assim, diversas vezes eu questionei isso para Deus, sabe? E eu lembro de uma vez Deus falar comigo e falar assim que um dia eu ia entender tudo que aconteceu. E realmente, hoje eu entendo o meu propósito. Hoje eu entendo por que Deus me fez nessa terra. Por que Ele permitiu que eu passasse por tudo que eu passei. Não foi porque a vontade dele, que Ele queria que eu passasse por isso, né? Mas são escolhas. Talvez as escolhas dos meus pais, que não foram corretas, refletiu no meu futuro. E por isso que nós devemos pensar bem: que tipo de vida que eu estou vivendo? Que legado eu estou deixando para os meus filhos? Porque seus filhos vão colher aquilo que você planta hoje. E aí? Será que eles vão colher boas coisas? Será que os seus filhos vão colher coisas boas ou vão colher decepções, tristezas, problemas, palavras de maldição, né? Então isso é muito sério. Então hoje eu entendo por que Deus me fez. Qual é o meu propósito? De usar de toda a minha dor para ajudar outras pessoas também, né? Graças a Deus hoje eu tenho um lar abençoado, eu tenho uma família abençoada, linda, né? Graças a Deus, Deus tem feito muito, muito além do que eu sonhei. E eu agradeço a Deus todos os dias, por todos os dias Ele cuidar, assim, Ele provê em tudo que eu sonho, tudo que eu almejo. Mas, além disso, o que eu quero, o que eu estou deixando? Que legado eu estou deixando? Que meus filhos vão lembrar ao pensar em mim, falar assim: "Nossa, minha mãe, quem foi a minha mãe? O que ela deixou? O que ela fez?", né? Imagina nós também, para Deus, Ele perguntar: "E aí, o que você fez? Te representei? Deus bem?", né? Igual perguntou para aquele autor que fez aquele filme representando Jesus. Perguntar para ele: "O que você achou? Qual é a pergunta, né, que você gostaria de fazer para Jesus se você encontrasse ele?". E ele disse: "Se eu o representei bem". E é isso. E aí, Jesus, temos te representado nessa terra? Temos cumprido com aquilo que o Senhor nos fez para ser? Então é isso que eu quero te encorajar nessa noite. Seja autora da sua vida. Não deixe que as circunstâncias ditem quem você é. Não é as circunstâncias. Às vezes o seu presente está um caos. Fala: "Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe os problemas que eu tenho enfrentado. Você não sabe, Tainá, que eu tenho passado na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos, com os meus pais. Mas eu posso não saber, mas Deus sabe. Ele sabe. E você sabe de mais uma coisa? Não existe nada novo debaixo da terra. Nada debaixo dos céus. Não existe nada novo debaixo dos céus. Tudo que você está passando, alguém já passou. E Deus sabe. Deus sabe como resolver. Não há problema que Ele não resolva. Não há caos que Ele não transforme. Então eu te convido nessa noite a chamar Jesus para te ajudar. Para estar ao seu lado, para ser sua força. Fala: "Deus, hoje o Senhor está vendo as minhas fraquezas. Mas a Bíblia diz que é nas nossas fraquezas que nós somos fortes. Porque é aí que Ele vê quem somos nós
Aí que ele vê, quando estamos nus, diante de tudo, fala, Deus, o Senhor sabe as minhas limitações, o Senhor sabe até onde eu posso ir, agora é com o Senhor. E é aí que ele age. Uma coisa interessante que eu ouvi quando eu fui à África, porque lá você vê tantos milagres, é tão comum assim uma pessoa ser curada, os alimentos serem multiplicados, isso é comum, tipo assim, coisa pra gente assim que, né, nossa, uau, não, lá é comum, lá todos os dias é uma multiplicação, é uma cura, uma pessoa é curada de cegueira, pessoas andam, e assim, algo incrível que eu vi lá, que a gente se pergunta, né, mas por quê? Por que que aqui acontece tanto isso e a gente não vê tanto isso, né, no Brasil? E a resposta que eu tive foi a seguinte: nós temos muitas opções. Se Deus não curar, tem um médico, tem, sei lá quem, você vai recorrer a isso ou aquilo, tem milhões de terapias, nós sempre temos um plano B, não é? A gente sempre pensa nesse plano B, mas lá não. Se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Não existe outra opção. A confiança deles está totalmente ligada a Deus, totalmente rendida a Deus. Sabe, isso é tão lindo, você vê assim, o que Deus pode fazer, né? E às vezes a gente fica, mas se Deus não fizer, aquela fé limitada, né? Até aqui Deus age, se Ele não fizer aqui, a minha opção é essa. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer um coração rendido, um coração entregue. Deus não nos quer pela metade. Deus não nos quer pela metade, Deus nos quer por completo. Então a gente precisa crer, crer o tempo todo. E falava, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que é o Senhor que está no controle. Eu não tenho outra opção. Minha opção é o Senhor. Sempre vai ser o Senhor. É a sua voz que é a perfeita e agradável. E é ela que eu quero ouvir. É a sua palavra que eu quero ouvir. É o seu manual de vida que eu quero viver todos os dias. Quero mergulhar nessa palavra. Sabe? E isso é libertador. Isso nos liberta. Isso nos transforma todos os dias. E hoje eu quero te encorajar a usar a sua história mesmo. O que você viveu. A minha foi essa, a orfandade, a rejeição. Hoje eu posso abençoar outras pessoas através da minha cura. E a sua? Qual é o seu testemunho? Que Deus te fez passar? Que Deus te fez passar não, Deus permitiu. E que Deus estava lá, te curando, te transformando, te protegendo. Né? Que é com Ele que você conseguiu superar. E aí? O que você pode ajudar outras pessoas através da sua vida? Sendo amor na vida das pessoas, semeando aquilo que Deus, né, plantou ali no seu coração. Cada um tem uma experiência, né? E qual é a sua experiência? Ou você vai sempre usar a experiência do outro e não vai ter as suas próprias experiências, assim como Paulo, assim como Pedro, né? Andou sobre as águas e disse, eu andei, eu experimentei o sobrenatural de Deus, né? E aí, qual é a sua experiência com Deus? Qual é o seu testemunho para edificar outras pessoas? Use isso. Não aceite que sua história seja só uma história triste. Não, que vire testemunho. Não é um testemunho. É um testemunho para edificar vidas, para abençoar pessoas. Né? E hoje eu quero também te perguntar qual a sua maior ferida. Que aqui tá doendo aí, fala, não mexe aqui não, que aqui não pode. Qual é a sua ferida? E aí, vamos trabalhar essa ferida, vamos curar essa ferida, vamos mostrar quem é forte, que Deus é a sua fortaleza, você é forte nele. Né? Cura, se cura, perdoa. Não guarde rancor de ninguém, não guarde mágoas de ninguém, de ninguém. Se livra disso, seja autora da sua vida. Escreva uma nova história, Deus fez tudo, tudo, tudo novo. Quem que você precisa liberar perdão? Quem? Você precisa liberar perdão para alguém, para ser curada? Isso depende da sua cura? Então perdoe, libera perdão. Vai lá, corre lá e vê, o que tem me prendido aí? Quem que eu preciso perdoar para ser livre? Para viver feliz, para viver tranquila, para não ficar presa aquilo ali, com aquele ressentimento de que, alguma coisa vai dar errado. Nossa, vai acontecer alguma coisa agora. Não. Deus fez tudo novo, que você possa experimentar o sobrenatural de Deus, de viver tudo novo, porque Deus tem esse poder. Deus pode fazer tudo, 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 restituir tudo.
restituir seu casamento, restituir sua família, restituir tudo. Deus pode. Ah, Ele pode. Né? Então, em que área você tem negligenciado na sua vida? Qual área que você precisa olhar e falar assim, olha, eu preciso trabalhar nisso daqui. Isso aqui não tá legal. Ou eu tô carregando algo que não é meu, deixa eu trabalhar isso aqui. Né? Eu acho que isso faz muito bem para nós, a gente parar, olhar e falar assim, onde eu posso mudar? O que eu preciso liberar para que tudo mude, sabe? Que tudo possa fluir na minha vida, que muitas vezes a gente, né, fica presa a tantas coisas, ou vai deixando, deixa aquilo ali, depois eu olho, né? E aí? Essa semana eu estou cuidando de algo aqui em casa, que é desmamar o Pedro à noite. Porque desde que ele nasceu, ele acorda muitas e muitas vezes à noite. E nem eu e nem ele tem dormido bem. Eu falei, não, essa semana eu vou tomar atitude e vou desmamar ele sim. Tá sendo difícil, tá sendo um processo. Mas eu não vou permitir isso mais com nós dois, porque isso está fazendo mal para nós dois. Né? Então, assim, muitas vezes a gente, não, mas é melhor deixar do jeito que tá, do que eu ter que sofrer tudo, né? Ai, meu Deus. Mas e aí, você vai ficar sofrendo todos os dias? Quanto tempo? No meu caso, já se passaram 1 ano. E aí? Se eu não ter posição e resolver, não vai resolver, vai ficando, vai ficando e vai ficando. Né? Então, a gente precisa olhar lá e falar, não, é melhor eu sofrer o que eu tiver que sofrer, seja em 1 semana, mas eu vou resolver, do que eu ficar vivendo uma vida inteira com esse problema. Não fique sofrendo com isso. Resolva o que Deus colocou na sua vida e resolva. E era isso, gente, que eu queria deixar para vocês hoje. Então, esse versículo, né, Provérbios é lindo. Cada palavra aqui eu acho que é cada uma mais edificante que a outra. E então ele nos mostra, né, que precisamos cingir os nossos lombos de força, né, e fortalecer os nossos braços. E assim, isso, né, sobre uma mulher. E nós mulheres temos esse poder, né, de ser forte. Muitas vezes, assim, mesmo achando que não temos força, quando olhamos, falamos, como eu consegui passar por isso, né? Mas é incrível o que Deus pode fazer através de nós, né? Não somos nós, muitas vezes é só Deus mesmo, é o Espírito Santo mesmo que nos capacita. E Ele tem esse poder, né? De transformar tudo, de restaurar tudo, de fazer tudo novo, nos ver feliz, né? E realizada. E é isso o desejo do meu coração para você também. Que você viva aquilo que Deus te fez para ser. Seja autora da sua vida. Sonhe alto. Eu sempre falo, os nossos sonhos é do tamanho que nós sonhamos. Deus não pode interferir no tamanho da sua fé. Né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer algo extraordinário, tenha fé para isso, que Deus pode te dar. Mas Ele não pode interferir no tamanho daquilo que você acredita. Né? Por isso que você vê muitas pessoas, céus, ô vida, é isso aqui que tem pra mim, é isso aqui que eu vou crer, e pronto, e vive ali, Deus me salvou e pronto, e vai viver aquilo ali, aquela vidinha, e não pode reclamar, porque ela tem fé para aquilo, né? E amém, vai ser salva de todo jeito. Mas você pode viver um céu na terra. A Bíblia te garante isso. Então por que você não vai viver o melhor? Por que você não vai viver as promessas de Deus? Ainda que o mundo esteja em crise, você está em Cristo. Isso é muito, muito sério. Você está em Cristo. Você não está em crise. Nós não vivemos no mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos em Cristo. Então, o mundo pode estar em crise, nós não, nós estamos em Cristo. Então, tudo é possível em Cristo que nos fortalece. Ele é a nossa força, Ele é quem cuida de nós, tá bom?